Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Ação. Nesse mês, recebendo a vereadora Brenda Biazuz, do PDT, que já tem aí uma trajetória pessoal marcada pela educação, pela atuação na comunidade e com a intenção de renovação política. Seja bem-vinda você também, Brenda. Muito obrigada, Júlia. Obrigada, pessoal que está nos assistindo. É um prazer estar aqui contribuindo com essa conversa. Espero que seja de grande valia e que inspire muitas pessoas também. Com certeza vai. Já a tua atuação provavelmente já inspira, né? Porque você é uma política que entrou há pouco, né? Está no seu primeiro mandato. Mas antes de falarmos disso, queria saber um pouquinho da tua história, né? Como é que tu chegou até aqui? Olha, eu até fiz um vídeo há pouco tempo que eu mencionei, eu nunca pensei em entrar na política, e isso realmente aconteceu comigo, né? A minha vida sempre foi assim, uma trajetória marcada muito por estudos, né? Júlia, eu sempre gostei muito de estudar, e eu sou aquela menina que vem da família, né? E, vai estudar o quê? Os pais instigam a gente, né? Como todos os jovens, sair do ensino médio com aquela pulga atrás da orelha, sem ter a certeza do que estudar na faculdade. E, dentre as opções que eu tinha, acabei cursei engenharia ambiental, fiz uma faculdade de direito também. E a política, ela surgiu muito mais tarde na minha vida, né? Foi um convite, então, do nosso atual vice-prefeito, né, o Gipe. Eu sou amiga pessoal da família, da filha dele, ali, a Laura. E fazia algum tempo que ele me fazia o convite, né? Principalmente pelo fato, assim, de ser comunicativa, como a gente trabalha como professora há muito tempo, então tem essa facilidade de conversar com as pessoas, né, se expressar, e ele via essa oportunidade em mim. Eu digo que ele viu alguma coisa em mim que nem eu tinha visto, né, então eu sempre pensei em... As minhas profissões sempre foram voltadas em atuar assim com o público, né, professora ou até no ramo do direito, diretamente com pessoas conversando, mas a política foi alguma coisa que chegou depois, veio do convite, né, e entrando nessa questão de, que bacana, né, a gente poder estar trabalhando em prol da população, né, colocando esse conhecimento que eu adquiri durante toda essa parte acadêmica à disposição, e daqui a pouco fazendo numa escala um pouco maior do que a gente era acostumado a fazer em entidades, né, da cidade, a trabalhar através de políticas públicas, né, para realmente tornar algo bacana para a nossa cidade. Você é formada em engenharia ambiental, depois fez direito e ainda fez um mestrado na área da engenharia. De ciências ambientais. Ciências ambientais. Isso aí, a primeira faculdade que eu fiz foi engenharia ambiental, né? Me lembro que na época da visitação da UPF foi algo que me encantou e uma área muito promissora, né? Então, a engenharia ambiental, cuidar do meio ambiente, e a faculdade me surpreendeu muito positivamente, Júlia. E ao contrário do que eu imaginava, que eu pensava que eu ia gostar dessa parte de trabalhar em laboratório, análises, né? Não foi o que me pegou, eu gostei muito de trabalhar na parte de gestão, né? E essa parte de sustentabilidade, não só pensando no meio ambiente, mas sim a sustentabilidade do sistema como um todo, né? E inclusive isso foi algo muito bacana que eu consegui trazer bastante para dentro da política, né? Que a gente pense em leis, em indicações, em trabalhos que eles englobem mais de uma área, né, que trabalhem em situações diferentes ao mesmo tempo, né, e sim sendo sustentáveis, né, no sentido de pode ser bacana para o meio ambiente, sim, mas também que seja algo que tenha um início, um meio, um fim, né? Algo cíclico. Eu sempre cito o exemplo, por exemplo, da Plasbil, que nós temos, que é uma empresa muito funcional, né? Que tudo que entra e sai ali de dentro da produção realmente é muito inteligente, é praticamente zero desperdício, né? E eu gosto de pensar que as cidades, elas precisam funcionar dessa forma, né? Então, sempre que eu consigo produzir, consumir aqui no local, né, incentivar o consumo aqui, são coisas que a gente consegue trabalhar bastante dessa questão de sustentabilidade. E aí, até foi no finalzinho da faculdade de engenharia ambiental, apresentando um projeto, eu tinha um professor Durão, e nós apresentamos um trabalho em grupo, eu e as minhas duas colegas, que nos formamos nós três na faculdade de engenharia ambiental, em três nós nos formamos, e o professor perguntou assim, poxa, você não pensa em fazer direito? Porque você vende muito bem o teu produto. Ele disse, eu posso não ter entendido nenhum cálculo que você fez aqui, mas eu compraria da forma que você está vendendo. E o direito, ele era uma coisa que eu tinha um certo chamamento quando eu era mais jovem, mas eu era daquelas que na sala de aula, quando você perguntava o que iam fazer de faculdade, 90% ia fazer direito.
Então eu pensava, bah, eu vou ser mais uma no meio de todo mundo, vou fugir um pouco da manada e fazer alguma coisa diferente. Mas chegou aí no final, não teve jeito, né? Não podia pagar a faculdade, eu já tinha feito a faculdade de engenharia ambiental com bolsa, né? Consegui uma bolsa aí do ProUni e não tinha condições de pagar a segunda faculdade, que é muito caro pagar uma faculdade integral, né? Mas como eu já era graduada em uma, eu também não conseguia mais essas que o Enem disponibiliza pra gente, né? Através da nota do Enem. Então dei uma pesquisada na região, qual faculdade oferecia bolsa própria da instituição. E aí encontrei em Anguera, em Passo Fundo, fui lá, fiz o vestibular, passei em primeiro lugar no vestibular e consegui uma bolsa 100% em Direito. Aí eu disse, não, é pra ser pra mim, né? Então, depois de conseguir, então, a bolsa, não tive escapatória, daí realizei um pouco do desejo da minha mãe, que ela queria que eu fizesse Direito também, e eu realmente me encontrei, né? Gostei bastante dessa parte do Direito, e acabou que com essa oportunidade futura que eu tive, né, tudo vem a somar e a agregar, né, Júlia? Porque eu entendo que as coisas elas são complementares, o direito ele é muito importante para mim conseguir trabalhar no legislativo, entender o processo de uma lei faz toda a diferença para mim lá dentro. Eu até digo que é por isso que mesmo com pouco tempo de casa eu já consegui fazer bastante ações lá dentro, né? E essa parte, essa visão macro que a engenharia me trouxe também, né, de sustentabilidade e sistemas cíclicos, também fez toda a diferença para que eu pensasse um pouquinho fora do óbvio, né, e fosse buscar algumas alternativas diferentes. É interessante isso que tu fala. Em algum outro momento com algum outro vereador falamos sobre isso, né, que hoje a gente vê um movimento de alguns jovens que não buscam uma graduação porque não estão enxergando no mercado de trabalho uma oportunidade que vem, né, dessa formação. Mas você viver isso traz muitas outras coisas, né? Que se você tiver a oportunidade e se limitar a não fazer, acho que é meio que isso, se limitar mesmo, né? Que são vivências que você tem que nenhum outro lugar vai trazer. Já que você falou dessa questão do direito estar inserido dentro da tua atuação como vereadora e da engenharia também, que projetos que tu destaca hoje, assim, que são a tua bandeira ou as tuas pautas, né? Joia. Na verdade, assim, eu nunca pensei em focar em alguma coisa em específico, eu sempre foquei na questão multidisciplinar. O que eu poderia fazer que poderia estar atuando em diversas frentes, né? Então, eu entrei aí no finalzinho do mês de fevereiro, né, na última semana, então peguei a primeira sessão, e no mês de março, mês da mulher, então eu já consegui levantar a importante bandeira da mulher, né? E vendo um movimento muito grande, federal, assim, em âmbito de Senado, eu consegui trazer o botão de pânico, né? Então, hoje, no aplicativo Tapejara Digital, a prefeitura ainda está em fase, né, de regulamentação, né, precisa fazer algumas concessões aí para conseguir implementar, mas já passou pela Câmara de Vereadores, também já foi sancionado pelo nosso prefeito Big, né, as mulheres vítimas de violência doméstica, então, que possuem medida protetiva, elas vão poder fazer uma atualização no aplicativo delas, né, e elas vão ter o botão de pânico. Então, a ideia é que a brigada, né, ou enfim, quem fizer essa concessão junto com a prefeitura, possa ir atendê-las recebendo a sua localização em tempo real, né, de uma forma muito mais rápida, né. Então, nesse sentido, a gente conseguiu trabalhar, então, mulheres e a parte de violência, né, que já era um tema bem em foco, e conseguir trazer também importantes, pensar que palavra eu uso, trazer novidades importantes para o turismo, né, o turismo no nosso município é algo que está crescendo bastante, né, e eu senti que precisava de um foco também, porque eu vejo ele muito multidisciplinar. Então, nós aprovamos a Rua da Feira e do Artesanato, que inclusive fica o convite agora no dia 9, já vai ter a primeira sessão, digamos assim, na primeira feira, que vai ser aqui na praça principal, e as meninas estão se organizando com muito carinho. A lei ainda está em processo de regulamentação, mas também já passou pela Câmara e pela Prefeitura. Então, eu entendo que um projeto desse, por exemplo, nós estamos fomentando, além da economia local, a saúde mental, porque tem muitas mulheres, principalmente, né, que elas se amparam muito nessa questão do artesanato. E, com toda certeza, o turismo também entra aí, que é algo muito importante para o município que está crescendo. Juntamente também com o turismo industrial, que acabei de receber a notícia, que também foi sancionado lá na prefeitura, né, mais um projeto de lei com uma oportunidade que a gente traz, então, porque Tapejara é cheio de indústrias, né, de diferentes ramos. Como que seria essa questão do turismo industrial? Muito bacana.
A gente tem algumas, a gente pode se basear em algo que é muito famoso, por exemplo, as vinícolas que a gente tem na região de Bento. Você consegue, por exemplo, dentro da vinícola Salton, eu tive essa experiência, né? Você vai lá e visita o processo industrial da fabricação do vinho. Então você entra lá dentro, eles te explicam todo o passo a passo. No final você tem uma degustação e você ainda pode passar na lojinha de souvenirs depois e levar um presente para casa. Um presente não, aliás, e levar uma lembrancinha para casa, né? Então, as nossas indústrias aqui de Itapejara, eu também vejo um potencial muito grande na perfumaria que nós temos, né? A produção de cosméticos tem aqui na região. Poderiam estar abrindo as portas, então, para mostrar para as pessoas como é que funciona o processo produtivo daquele cosmético e, ao final, né, a empresa precisa se organizar um pouquinho para poder estar direcionando os clientes para que possam levar para casa amostras do que eles viram como é que se faz, né? E com certeza, né, temos chocolataria, temos várias outras que poderiam estar se inserindo nesse meio também. Mas basicamente funciona assim, né? Visita o processo produtivo e, ao final, a gente instiga as pessoas, né? Ou daqui a pouco elas querem fazer uma parceria, vem algum investidor entender como é que funciona e a empresa já está preparada para receber todos esses diferentes públicos. Bacana. Brenda, você entrou faz muito pouco, né? Já chegou com todo esse entusiasmo, assim, que você já apresentava na tua campanha, né? Eu tô falando isso porque eu acompanhei ali o teu processo e eu queria saber duas coisas em relação a isso. Uma é se tu já sentiu alguma não limitação, mas assim, se tu teve algum baque em relação a essa chegada, assim, de uma pessoa jovem que tem em mente muito claro o que quer, né, o que está buscando, e como foi esse teu processo também de fazer a campanha, né? As redes sociais, elas têm muito essas métricas de vaidade que os especialistas de marketing digital chamam, né, que são ali muito envolvimento. E tu acabou não se elegendo ali, entrou como suplente agora, né? Como foi lidar com isso também? Porque eu acho que a intenção desse programa também é a gente estimular outras pessoas a entrarem na vida pública, né? Eu acho que isso é importante levar em conta, né? Porque às vezes a gente está muito empolgado com algo e acaba se frustrando mais, justamente porque tem muito essa vontade, né? Perfeito. Eu, às vezes, uso o termo de que eu era meio lobo solitário durante a minha campanha política, né? Ouvi de várias pessoas que fazer vídeo para o Instagram não dava voto. Então, justamente porque eu entendo que ainda no meio político as pessoas, elas são mais velhas, né? Então, a gente que vem de uma geração um pouco mais nova, que consome mais esse tipo de conteúdo, conseguimos perceber, né? Eu fiz 340 votos ali praticamente sem sair de casa, né? Trabalhei muito a rede social e achei muito bacana que eu consegui ir mostrando o meu conteúdo, né? Como é que eu poderia estar ajudando a população, trazendo alguns dados importantes, como, por exemplo, a prefeitura tem a obrigação de investir 15% do orçamento em saúde, tanto em educação, né? Então, com essa parte mais técnica, eu consegui mostrar para as pessoas o meu valor, né? Eu entendo que foi através da rede social. E não é que eu não gostaria de ter ido mais para a rua, visitar as pessoas, participado de eventos, eu também entendo a importância disso, principalmente no tamanho da nossa cidade, né? Então, cidades mais pequenas, o bater na porta realmente ainda funciona muito, né? Mas o meu momento de vida não me permitia fazer isso, né? Então, eu estava ali com 3 crianças pequenas, a minha bebê estava com 2, 3 meses quando a gente começou a campanha. Eu recém tinha saído de uma internação hospitalar com ela, que ela passou por bronquiolite com 40 dias de vida. E foi um momento que a gente decidiu lá em casa que a gente poderia sim estar participando desse envolvimento político, colocando o conhecimento à disposição, porque é algo que a gente gosta, o meu marido também gosta bastante, mas eu não tinha como simplesmente fazer de conta que os meus filhos não existem, né, Julie? Sair pra rua, o pai deles também tinha o trabalho dele, né? E foi o meio que eu encontrei para fazer essa mobilização. Quanto à quantia de votos que eu fiz, foi mais ou menos o que eu tinha me projetado para fazer. Eu sabia que ficaria dentro disso, sabe? E eu confesso que eu fiquei muito contente, porque eu pensei que o resultado ele pudesse surpreender negativamente, justamente porque quando a gente faz essa parte mais online, né, mais digital, às vezes pode parecer dar aquela sensação de que fica um pouco raso, faltou um aperto de mão, sabe? Então daqui a pouco as pessoas podiam não ter confiado em mim, não ter acreditado, mas eu entendo que foi justamente ao contrário, né? As pessoas perceberam que o que eu falava eu tinha propriedade para falar, eu sabia do que eu estava falando e que eu tinha energia.
e muito batalhadora. Acho que isso eu herdei um pouco da minha mãe, né? A minha mãe, ela me criou praticamente sozinha, né? Sempre tive o meu pai ali junto comigo até os 18 anos, mas ela sempre foi a principal na minha criação, então ela sempre trabalhou muito, né? Me ensinou a dar valor para as coisas, né? E isso eu tenho certeza que eu puxei muito da parte dela, de não me deixar abalar e ir atrás dos meus objetivos, né? Então, quando eu cheguei dentro da Câmara, que surgiu essa oportunidade, né, de eu estar assumindo aí, nem que seja por um período, né, e estar mostrando todo aquele conhecimento que eu tinha guardado, né, e tudo que eu aprendi durante esse meu período de educação ali dos estudos, eu confesso que eu não senti medo. E também não me senti afrontada, né? Os colegas, eles foram muito receptivos, quanto a isso não tenho o que me queixar. E também diria para as pessoas jovens, né, e às vezes também mulheres, né, que sentem receio de estar ingressando nesse meio, que é importante você ter propriedade para falar do que você vai falar, porque senão não importa se você é homem, mulher ou a idade que você tem, as pessoas não sentem firmeza na tua voz na hora que você vai conversar e vai debater sobre um assunto. Então é isso que realmente faz a diferença. Não importa a tua idade, até mesmo o grau de escolaridade, você não precisa ter um mestrado como eu, você precisa ter propriedade para falar daquele assunto, né? Então tem alguns colegas que levantam uma bandeira em específico, agricultura, por exemplo, né? Porque é o meio de atuação principal deles e é ali que eles sentem propriedade para falar. Eu, como venho da educação, né, como atuei como professor e faço isso até hoje, a gente acaba entrando em outros meios que não só a educação, né? A educação, trabalhando com crianças pequenas, principalmente, ela está muito atrelada à saúde, por exemplo, né? A gente sabe que os índices de neurodivergência aumentam, a gente sabe qual é a relação que isso tem com a família, como é importante a família estar bem, para isso andar direitinho, e lá na escola como é que isso vai impactar, né? A agricultura também faz muito parte da minha vida. Ali na minha casa somos pequenos produtores. Meu marido trabalha também, ele é formado em agronomia. Então, o ramo da agricultura também muito presente. Julgo dizer que é o assunto que a gente mais debate ainda lá em casa, né? E eu queria trazer principalmente essa pegada da inovação, Júlia, né? Onde a gente pudesse ter um olhar multidisciplinar, né? E trabalhar várias frentes ao mesmo tempo. Mas eu diria isso para as pessoas, né? Não me sentia afrontada, né? Consegui defender bem as minhas ideias porque eu sentia que eu tinha propriedade. Sempre estudei muito, né? Busquei bastante base teórica antes, busquei exemplos em outros lugares. Acho que não é vergonha nenhuma a gente mostrar para as pessoas que tiramos uma ideia bacana de tal lugar, porque funcionou, porque deu certo. A gente, como uma cidade pequena que está crescendo em várias frentes, né? O turismo, por exemplo, o industrial sempre expandindo, né? Algumas dificuldades, né? Com o pessoal novo que vem chegando, a cidade cresce às vezes desproporcionalmente e a gente precisa enfrentar. Então, por que não se espelhar aonde funciona, onde dá certo, né? Então, ficaria esse recado, né? Para o pessoal que tem interesse, que fica com medo. Eu também tinha um medinho, né? Não sabia se era para mim. E me surpreendi muito positivamente, né, com esse período que estou conseguindo desenvolver trabalhos dentro da Câmara. Legal. É bom a gente deixar claro que ter propriedade é justamente buscar informações sobre o assunto, né, conhecimento, não apenas assim fingir que sabe, porque eu acho que isso muda muito, inclusive porque vocês estão lá para debater ideias, né, complementar quando achar que não está legal. Então acho que esse processo a gente tem deixado um pouco de lado na vida como um todo, né, a gente não está aceitando muito visões diferentes, assim, né, parece que o diálogo ele deu uma travada. Enquanto tu falava, né, assim, das coisas que tu buscou conhecimento, mas aí trouxe a questão da maternidade, né, tu já tem 3 filhos, é uma pessoa jovem, né, com os filhos pequenos, não sei o que aconteceu com você, que você decidiu ser candidata, porque é um trabalho muito difícil, né, que mexe com muita coisa, né, como eu tive essa minha vida do meu pai, que era político, eu sei que envolve muita coisa. Mas eu queria entender, dentro desse teu processo assim, de atuação mesmo hoje, como que a tua mãe, bom, tu já falou, né, que essa determinação, essa garra, mas assim, como a maternidade e tu ter tido ali uma mãe que praticamente te criou sozinha, também afeta dentro das tuas decisões, né, porque, por exemplo, você sabe muito bem a realidade de uma mulher, né, vamos supor que esteja criando filho solo, precisa sair para trabalhar, aí o filho fica doente, aí no trabalho tem que falar que não vai poder ir,
existe muita, não é preconceito assim, mas é um grande problema que as mães enfrentam, né? Com essa visão, tu acha que tu consegue pensar em ações também, assim, para melhorar o bem-estar da mulher, da mãe, enfim, né? Exato, Julie. Realmente, independente de ser na política ou ser empreendedora, né, ou funcionária, eu entendo que a mulher, ela sempre quer dar o melhor dela em todas as frentes que ela assume, né? Tem algumas mulheres que elas trabalham porque precisam, tem algumas que trabalham porque querem, tem algumas que não trabalham porque tem essa opção, né? Então, quando eu me tornei mãe, eu tive essa oportunidade, né? No início, quando o meu primeiro filho nasceu, a gente estava em época de pandemia e eu era professora, praticamente eu dava todas as aulas ali da escola. Então, para mim foi muito difícil, né? Ele tinha 15 dias, eu dava aula manhã, tarde, noite com ele no colo, às vezes amamentando, às vezes embalando, às vezes fazendo arrotar. E eu confesso que, um pouco por ser professora e a gente tem essa questão de querer ensinar, instigar, né? Eu me sentia muito frustrada porque eu não estava fazendo nenhuma das coisas do jeito que eu gostaria de estar fazendo. Então, dentro do meu cenário familiar, eu e meu marido conversamos e eu tive essa possibilidade de me afastar por um período, né, dessa parte de trabalho, que até hoje eu ainda estou em processo de retorno, né? E nós fizemos um combinado, que eu seria a principal responsável pelas crianças e ele seria o principal responsável pela parte de ser provedor financeiro da casa, né? Não digo que foi mil maravilhas, não é até hoje. Praticamente todos os dias existe uma batalha interna comigo, porque eu estudei muito e eu tenho muita vontade de trabalhar nas profissões que eu desenvolvi. E eu acho que a palavra correta a se utilizar é que toda mulher que tem uma carreira ou está em ascensão na carreira buscando alguma coisa que surge a maternidade para ela, mesmo sendo planejada, às vezes a gente acaba se sentindo um pouco interrompida, né? A gente não consegue se sentir completa e 100% feliz em nenhum dos campos, né? Porque se você deixa o seu filho numa escolinha, ou com um avô, ou com um cuidador, e vai para o trabalho, o teu coração fica lá com a criança. E sem falar que normalmente acontece da criança ficar doente, e acontece muito, principalmente nos primeiros anos de vida, né? Da escolinha chama, a criança tá com febre. Como é que você vai dizer que você não pode buscar o teu filho que tá com febre, né? Então, se você é empreendedora, você tem uma certa flexibilidade para fazer isso. Se você é de carteira assinada, é uma CLT, fica mais difícil ainda, né? Mas sempre vai trazer o ônus para a parte do trabalho, né? O meu mundo ideal, Júlia, é aquele onde a gente não precise mais passar por essa situação, sabe? Que a mulher ela consiga ter a pausa dela sem prejuízos na parte de trabalho, né? Para viver a maternidade, porque a criança, quando ela tá aí com uns 2, 3 anos, ela começa a ter uma independência muito maior. É muito mais fácil ela ficar com os avós, é muito mais tranquilo dela ir para a escola, né? Os períodos de ficar doente, eles melhoram bastante, né? Então, se a gente tivesse essa oportunidade de poder respeitar as pausas e os momentos de vida, mas a gente sabe que atualmente não é assim que funciona, né? Então, às vezes eu sinto que é um pouco injusto com a mãe, porque ela não consegue se sentir completa e 100% feliz em nenhum dos meios que ela vai. Então, demora um tempo até curar o coração, eu digo, né? Seja para A ou seja para B, mas a gente aprende a lidar com essa situação, né? O fato da minha mãe ter me criado praticamente sozinha ali por muito tempo, né? Mesmo antes, quando ela era casada com o meu pai, ele trabalhava muito, estava sempre na lavoura, para fora, né? Então, ela sempre foi a minha cuidadora principal e ela mesma sempre me falou assim, que bom que você tem a oportunidade de poder ficar com os teus filhos. E ela sente muito de, por exemplo, hoje ela ainda trabalha com carteira assinada, horário fixo, ela sente muito de não poder participar mais da vida dos netos, né? Em função do trabalho, da jornada da carreira que ela trilhou aí na vida dela, né? Mas dizer que isso se torne um motivo de força, né? Mais força ainda para a mulher, porque às vezes a gente pensa, nossa, querida do meu filho, né? Não tô podendo dar toda aquela atenção que eu gostaria. Mas às vezes a gente não percebe que do ponto de vista da criança, ele tá vendo, nossa, como minha mãe é forte. Nossa, como minha mãe consegue batalhar por nós, né?
E desejo do fundo do meu coração que as mulheres elas comecem a ter mais oportunidades no mercado de trabalho, que entendam essas nuances que a maternidade traz, né? E que os pais, por sua vez, também participem mais dessas nuances, né? Porque quando a gente entra nesse mundo, parece que a criança nasceu, é só a mãe que precisa cuidar dela, né? O pai sai, horário de trabalho, ele vai, faz as coisas dele e volta. Não é assim que funciona, né? O pai, ele também precisa ter esse envolvimento, e a partir do momento em que isso começar a acontecer, né? A criança está doente, bom, hoje é a mulher que falta, amanhã é o pai que falta o trabalho, eu entendo que a equidade no mercado de trabalho, aí sim pode ser chamada de equidade, né? Até então a gente ainda vive nessa situação, mas que, como eu falei, tomara que a gente consiga converter esse momento de desafio, que vai ser um desafio independente da idade, independente do momento profissional que a mulher se encontra, né? Consiga converter ele em forças, né? Para sempre buscar o melhor dentro do seu mercado de trabalho, onde você está atuando, e também mostrando para o seu filho, né, que tem valor, que você está produzindo valor, né, e que isso também é importante. E é importante ter a presença feminina cada vez mais, né? Por exemplo, eu penso que uma empreendedora mulher, ela consegue ter mais empatia com funcionárias mulheres porque ela entende essa situação, né? Principalmente se for mãe e tudo mais. Uma vereadora, ela consegue pensar de uma forma que acolha melhor também as mulheres, entender como uma creche é importante para que ela sinta que o filho está seguro, né? Que o filho vai ser alimentado, enfim. Muitas coisas que o município pode entregar, né? Principalmente para as mães, porque são as chefes de família de muitos lares, né? Antes você falou sobre o crescimento, né, de Itapejara, alguns problemas que vão chegando, e aí a gente, na entrevista, sempre vai para a rua para entender o que a população tá entendendo que poderia mudar, né, ou trazer alguma sugestão, mas colocando eles como na posição mais ativa, assim, se eu fosse vereador, o que eu faria? Até para desmistificar algumas coisas, né? Às vezes a gente acha que dá para fazer algo mas não é possível, né? Perfeito. Juridicamente ou, enfim, humanamente. Perfeito. Aí nós vamos ouvir então aqui. Ótimo. Se eu fosse uma vereadora no momento aqui na cidade de Itapejara, eu melhoraria o trânsito, teria mais proteção nas faixas de pedestre, porque os motoristas não param nas faixas de pedestre. O que tu tem a dizer como resposta? Perfeito. Olha, o que eu entendo é que realmente Itapejara é uma cidade que cresceu muito, né? E nós fizemos algumas mudanças, principalmente nos canteiros, perdemos algumas vagas de estacionamento. E tem toda essa parte estrutural que, sem sombra de dúvidas, a cidade vai crescendo e as melhorias, elas precisam ser feitas, né, Julie? Com certeza também a gente sabe que tudo que envolve essa parte estrutural, ela é mais custosa, né? E gostaria de poder fazer muito mais enquanto vereadora. Então, vou aproveitar para falar um pouquinho desse fator que, enquanto Câmara de Vereadores, né, a gente pode estar elaborando políticas públicas, algumas diretrizes, algumas leis específicas que não sejam onerosas ao município, que é o que a gente trabalha, que são os casos que eu citei, por exemplo, a adição da funcionalidade do botão do pânico, é uma lei impactante sim, né, mas ela não é custosa ao município, né. A criação da Rua da Feira, então, do artesanato, é uma denominação de rua. A criação do turismo industrial também é um projeto macro, onde a prefeitura vai lá e regulariza. Então, esses projetos que a gente consegue estar desenvolvendo dentro de Câmara de Vereadores, eles são de forma mais genérica e direcionais, né? Agora, toda essa parte de precisa pintar uma faixa, precisa fazer uma lombada, né? Nesse caso até, eu acho que ela fala muito da educação do motorista, né? Isso aí. Então, quando a gente segue nessa parte estrutural, enquanto Câmara de Vereadores, a gente faz indicações legislativas, a gente faz muito isso dentro da Câmara, né? Mas o que realmente eu entendo que faz a diferença, né, que é nesse ponto que eu quero chegar, tá lá na educação. E eu falo isso sobre todos os aspectos lá dentro da Câmara. Às vezes eu brinco que quem tá ouvindo a gente de casa, que é um ouvinte assíduo que pega nós toda segunda-feira, né, eu sempre volto a bater na tecla da educação, né. A violência contra a mulher, a gente vai lá e encontra um recurso para minimizar depois. Mas a gente precisa trabalhar a educação.
Quando a gente entra na questão do trânsito, né? Hoje a gente tem diretrizes nacionais, né? Que as escolas precisam seguir para a educação no trânsito, mas se a gente percebe que alguma falta de efetividade está acontecendo, é importante sim, né? Que enquanto Secretaria de Educação você tenha um olhar especial para isso, e até mesmo as escolas particulares, né? Que a gente busque alternativas a mais. Eu entendo que trabalhar educação de trânsito, essa questão da violência, são coisas que nunca é o suficiente. E eu sempre uso o exemplo do tabagismo, que eu me lembro que quando eu era criança foi feita uma campanha tão forte nas escolas, mas tão forte, que foi assim uma quebra de ciclo entre gerações, que a partir da minha geração fumar era feio. Né? Foi uma quebra de ciclos muito grande, né, Júlia? Que a gente vem ali dos anos 95, né, para cima. Antes era uma coisa normal, né? Então, eu entendo que a questão do trânsito também é algo que a gente precisa começar pela educação, né? A gente educa lá dentro das escolas a separação do lixo, né? Toda essa questão. A gente mostra para as crianças e exemplo, né? Nós, enquanto adultos, nós precisamos ser exemplo para as nossas crianças, né? Não adianta eu reclamar de um trânsito barulhento se eu sou a pessoa que vive buzinando o tempo inteiro, né? Não adianta eu falar para os meus filhos, usem o cinto de segurança, né? Que é importante, é para a segurança de vocês, se eu não colocar o meu, né? Então nós, enquanto pais, enquanto professores, enquanto jornalistas, né? Pessoas que estamos em posição de certa autoridade, ou enfim, que a gente consiga transmitir a informação, é importante que a gente dê esse exemplo, né? Então, sempre que eu tenho a oportunidade, eu paro numa faixa de trânsito, né? E os meus filhos já aprenderam. Se algum dia alguém está chegando na faixa e às vezes eu não vi a pessoa chegar, eles já me gritam lá do banco de trás da cadeirinha: mãe, você não viu aquela mulher? Como é que você não parou na faixa? Então, para ver que o exemplo ele realmente move, né? E esse trabalho que a gente faz para as crianças, eu duvido muito, né? Um pai ouvir isso de um filho e não ficar depois apertado, né? Com o coração na mão, dizendo, puxa vida, meu filho me cobrando e eu não fiz, né? Eu ia comentar, né? É muito efetivo para a criança, mas também eles levam para casa para os pais, né? Eu também lembro muito, assim, eu sempre cuidei muito da separação do lixo, que aí na minha época se trabalhava muito essa questão da ecologia, não sei se hoje como está, mas eu cobrava muito em casa e até hoje, assim, eu tenho isso muito forte dentro de mim, né? Mas a criança levar é muito rico, realmente, assim, né? Pelo menos para a pessoa ficar constrangida que está fazendo alguma coisa Com certeza, e funciona, né? E uma coisa puxa a outra, né? Os bons modos, a educação. Se a criança aprende que é importante, ou o adulto também, né? Aprende que é importante ser educado no trânsito, com certeza vai levar essa educação para outras áreas da vida, né? Inclusive, pedestres também precisam ter... seguir as regras, né? Não é só o motorista, às vezes, que tá ali fazendo algo errado. Exatamente. Brenda, eu quero muito agradecer a tua presença. Acho que a gente poderia conversar muito, sim. Gostaria de a gente ter explorado um pouco mais, assim, das tuas intenções. Mas aí eu acho que vamos deixar tuas redes sociais para que as pessoas acessem. E também se tiverem alguma demanda, né, que possam entrar em contato contigo. Então, gostaria que tu deixasse uma mensagem de despedida e os teus contatos. Muito bem, então como nós falamos hoje, pessoal, sobre a questão da gente se motivar, da gente não desistir, acho bem importante deixar essa mensagem para vocês. Nos procurem, enquanto Câmara de Vereadores, nós estamos aí para representar as pessoas, né? Através do meu Instagram, Júlio, o pessoal pode me encontrar no @BrendaBiazus. Toda segunda-feira eu abro uma caixinha de perguntas e lá mandem a demanda que vocês tiverem. Me mandem o propósito de vida de vocês, que eu vou ver como é que a gente consegue estar ajudando, né? Às vezes a gente não consegue ajudar exatamente da maneira ou na efetividade exata que vocês gostariam, mas a gente está sempre à disposição para ouvir e para transformar a demanda de uma forma aplicável. E não desistam, se vocês têm interesse em estar trabalhando daqui a pouco na vida pública ou até mesmo dentro de uma empresa, é importante que a gente entenda que todas as fases e etapas que a gente passa na nossa vida, elas são muito importantes para formar o nosso caráter e também para a gente entender como é que a gente pode pegar os bloquinhos de tudo que a gente aprendeu durante a vida e edificar, né? Como é que a gente consegue construir. Então, sigam sempre muito firmes, né? Batalhem, tenham um objetivo em mente e não tenham dúvidas que vai funcionar, não desistam. E siga acompanhando também aqui as entrevistas do Câmara em Ação.
Comenta nas redes sociais o que você está achando, manda mensagem para o WhatsApp da rádio, a gente quer saber também qual a tua opinião. Mês que vem voltamos com mais um vereador. Brenda, obrigada. Obrigada, Até mais.